E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre uma antena, que é a antena dipolo. É a antena mais simples que é possível fazer. Hum? Não, o vídeo não é sobre dipolo. O vídeo é direcional e AD, 4 elementos. Tá bom. Para mim falar da direcional de 4 elementos, eu tenho que falar da dipolo. O que é a direcional IAD de 4 elementos? É uma dipolo melhorada. Ela tem o dipolo, por trás dela um refletor que vai refletir o sinal, não vai deixar o sinal ir para trás, e tem 2 diretores que vai afinar o sinal, né? Vai estreitar o sinal para que ele vá de forma mais direcional e de forma a ter um ganho maior de dBs, que consiga você chegar mais longe somente naquela direção que for apontada a antena. Antena IAGE ou outras direcionais atualmente são muito pouco utilizadas aqui por nós brasileiros, né? Primeiro porque é difícil de encontrar à venda. Segundo porque elas são muito grandes, né? Uma antena dessa de 4 elementos, fora os 2,70 para cada lado, ela deve estar presa numa haste de aproximadamente 4 metros de comprimento para você colocar esses 4 elementos aí. E muita gente não dispõe desse espaço, né? E daí a preferência pelas antenas verticais, as antenas tipo 5/8, long wide, plano terra, enfim. E por que é legal a gente conversar sobre a antena dipolo antes de falar da antena IAGE? A gente sempre escuta aí os fabricantes de antena falar que aquela antena tem 5 dBs de ganho, né? Então assim, para começar a conversar, dB não é somente ligado à potência, à antena, né? dB é uma unidade da física de comparação. Sempre que a gente está falando em dB, a gente está comparando uma coisa em relação a outra. No caso da antena, a gente está comparando uma antena em relação a outra. Qual antena? Se a gente estiver falando de dBi, a gente está comparando aquela antena em questão com uma antena isotrópica, que é uma antena imaginária, é uma antena que não existe, que ela vai irradiar como se fosse um globo perfeito, um círculo, um globo perfeito. Essa seria a antena isotrópica. E quando a gente fala em dBd, que é a parte que interessa para a gente está comparando aquela antena com o ganho de uma antena dipolo, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê aí nos anúncios das antenas para não ser enganado. O fabricante sério, o fabricante honesto, ele vai dizer se aquele ganho é dBd ou se é dBi. Ou ele vai colocar os 2 ganhos, ele vai dizer tantos dBd e tantos dBi. O fabricante que coloca dB, a gente não sabe com qual antena ele está comparando. Existe uma diferença entre dBd e dBi. A antena dipolo, ela tem 2,15 dBi e 0 dBd, porque ela é ela mesma. Então ela comparada a ela mesma vai dar 0 dB. Então o que acontece? Normalmente o fabricante, quando ele quer dizer que a antena dele é poderosa, ele coloca o ganho em dBi, que vai dar um número maior. Só que ele não põe o i, ele só põe dB. E aí você vai comparar com a antena de um fabricante honesto, que ele coloca lá no caso o dBd, e você vai achar que aquela outra antena tem um ganho milagroso. Não existe milagre, tá, gente? 5/8 é 5/8, 1/4 é 1/4. Não tem como uma antena 5/8 dar 6 dBs e a outra, mesma antena 5/8, dá 3 dBs. Não existe isso daí. Pode haver até uma
pequena diferença, né, de alguns décimos de dB ou de até 1 dB, né? De repente um fabricante fez umas 5/8, ele inventou algum segredo ali e ele conseguiu 1 dB a mais do que a outra 5/8, mas jamais uma antena 5/8 vai ter 3 dBs acima de outra antena 5/8, não é? Então vamos entender o que é o dB. O dB funciona de que jeito? Você pensa de 3 em 3, né? 3 dBs é igual a vezes 2, 6 dBs é igual a vezes 4, 9 dBs é igual a vezes 8 e 10 dBs é igual a vezes 10. Se eu digo que uma antena direcional de 4 elementos, que é a que a gente pretende fazer aqui, tem mais ou menos entre 8 e 9 dBd, significa que ela vai mandar 8 vezes mais forte o seu sinal naquela direção que ela for apontada do que uma antena de polo. Ok? Então vocês sempre que verem um anúncio, alguma coisa relacionada a dB, procure saber se é dBd ou dBi, né? dBi sempre vai dar um número 2,15 maior. Então por isso que você vê um fabricante vendendo uma 5/8, ele dizendo que a antena dele tem 5, pouco dB, e o outro, que é até mais honesto, coitado, ele colocou lá 3, alguma coisa dBd, né? O outro malandro não colocou nem o dBd nem o dBi, só pôs dB, mas é dBi, né? Às vezes a antena que diz ter o maior ganho, na verdade tem o menor, não é? Dependendo da maneira como foi calculado. Vou mostrar aqui alguns desenhos para a gente poder fazer a nossa antena aqui. Vou fazer aqui para vocês terem uma ideia o que é uma antena isotrópica, né? Se isso aqui fosse uma antena, aqui é a pontinha da antena. A isotrópica, ela vai irradiar um globo, né? Como se fosse uma bola perfeita aqui, assim, né? Alguma coisa para todos os lados, de forma redonda e perfeita, bem diferente do meu desenho, né? Mas é mais ou menos isso. Essa seria a antena isotrópica. A antena de polo, ela está aqui um polo, está aqui outro polo. Ela vai irradiar como? Ela vai mandar mais ou menos assim o sinal, por um lado e para o outro. Na verdade é um pouco mais largo, é alguma coisa assim mais ou menos. Vai mandar isso aqui é tridimensional, tá? Isso aqui não é assim, dessa forma que está aparecendo. É como se fosse uma bolha de sabão, ok? E essa antena aqui, ela tem 2,15 dBi, 2,15 a mais do que a isotrópica, e ela tem 0 dBd, porque o dBd é em comparação justamente com ela, certo? Como funciona a antena IAGE? A antena IAGE, ela começa com uma dipolo aberta. Pode ser em curto também, mas em curto você tem que usar um gama, que é um acoplador de antena, como se fosse um acoplador de antenas, né? Então, o princípio dela é a dipolos. Só que o que acontece? Aqui a gente tem aqui um material isolante, que a gente vai, no caso, usar um tubo de PVC que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aqui atrás ela tem um elemento um pouco maior, certo? Uns 10% a mais. Tá difícil focar aqui, mas
Então aqui a gente tem o radiante, aqui a gente tem um refletor, só com isso aqui é uma IAD de 2 elementos, ela tem um irradiante e um refletor, certo? O refletor não vai deixar o sinal ir para trás, então toda a potência que iria para trás, ela vai acabar indo para frente, né? Dando um certo ganho aí em relação à antena dipolo ou à antena isotrópico, mas vamos falar sempre a dipolo, né? A dipolo manda para cá e para trás, só que a hora que bate aqui, ela vai para frente de novo. Não sei se está dando para entender mais ou menos. Então ela só vai mandar para frente, não de uma maneira perfeita, mas ela vai refletir boa parte do sinal, um pouco acaba indo para trás, não tem jeito, né? Depois eu tenho alguns desenhos no computador, eu vou tentar colocar aí no vídeo alguns gráficos aí de como é que as antenas irradiam. Aqui mais para frente ela vai ter o primeiro diretor. Esse diretor ele vai fazer o que? Ele vai, ao invés dela irradiar bem largo aqui assim, esse diretor ele vai fazer ela estreitar bastante aqui a bolha dela, né? A bolha de sabão, vamos dizer assim, dela. E aqui ela vai ter mais um aqui, que ficou tudo esquisito, mas isso aqui é um tracinho, mais um elemento, que é o segundo diretor. Primeiro diretor e segundo diretor. Que vai estreitar mais ainda o sinal, né? Então, se a gente for comparar, aqui a gente tem a dipolo, ela vai transmitir mais ou menos assim, é uma bolha bem largona, como se fosse um 8, mais ou menos isso. E aqui, se a gente tiver a direcional, não é bem assim, mas é mais ou menos isso aqui. A direcional ela vai mandar um pouquinho só para trás, não vai mandar muito. E aqui ela vai fazer alguma coisa assim, vai fazer uma bolha, alguma coisa desse tipo, vai mandar um pouquinho para os lados e vai mandar bastante o sinal lá, tá parecendo uma coisa obscena, mas é mais ou menos isso mesmo. Depois eu mostro os desenhos lá do computador para vocês entenderem. Então aqui essa diferença daqui para aqui, vamos dizer que até aqui ela empatou com a dipolo. Então aqui é 0 dBd e aqui ela pode chegar até a 9 dBd, que é o mesmo que faz 9 dBd é o que? 9 dBd é igual a vezes 8 a potência da dipolo. Ou seja, você usando 10 watts numa dipolo, ela vai estar emitindo seus 10 watts, né? Vai estar irradiando seus 10 watts pela antena. E você usando os mesmos 10 watts numa direcional de 4 elementos, numa IAG de 4 elementos, é como se você estivesse usando a dipolo ao invés de 10 com 80 watts. Ok? Então, esse é o ponto. Aqui, como eu tinha dito, por que as pessoas hoje não usam mais, como antigamente, as antenas direcionais? Porque aqui cada espaço entre cada elemento desse daqui é mais ou menos 1/8 de onda, 1,30 m mais ou menos.
Então daqui para cá são 4 metros. Mexendo no EasyNet, é um programa de computador, EasyNet. Ele simula antena, né? É uma calculadora de antenas. Por brincadeira, eu tentei reduzir esses 4 metros para 1,5 metro. Então, como que ficou a antena? Ela ficou assim. Aqui no 0 eu tenho o refletor. Ao invés de 1,30 m, eu pus aqui com 40 centímetros o irradiante. Ao invés de mais 1,30 m, eu pus aqui com 60 centímetros o primeiro diretor. E ao invés de mais 1,30 m, eu coloquei aqui com 50 centímetros o segundo diretor. Então ela tem daqui até aqui só 1,5 metro. Eu não sei se isso vai funcionar. Eu nunca fiz, eu nunca vi ninguém fazer. Segundo o EasyNet, dá certo. Segundo o EasyNet, isso aqui dá uma estacionária baixa e quase 9 dB, dá 8, alguma coisa, quase 9 dB ou 11 dBi. Tá vendo a diferença? O que acontece é isso, o cara anuncia uma antena lá 11 dB, não põe o I. Aí você vê o outro 8 dBd. Você vai achar que essa aqui de 11 é melhor do que a de 8. Na verdade é a mesma coisa, não é? Aqui vai dar 8, se eu não me engano, 8,7, 8,8, praticamente 9, né? Pode-se dizer que ela tem 9 dBd, tá? Isso quem está dizendo não sou eu, é um programa chamado EasyNet. Ninguém foi doido ainda para fazer isso, mas nós vamos fazer agora. E o resultado, se der certo, a gente vai dizer que deu certo. Se der errado, a gente vai dizer que deu errado também. Eu vou fazer ela com um tubo de PVC. Essa base aqui isolada no meio, vou fazer com um tubo de PVC. Vai ser uma antena com o irradiante aberto, né? O irradiante ele é aberto. Aqui ele não tem, enquanto os outros são uma peça só dentro do tubo de PVC. O irradiante é aberto. Em um polo a gente coloca o positivo, no outro o negativo. E vamos ver o que é que vai dar. Para vocês terem uma ideia, uma IAGE normal seria mais ou menos, em escala, seria mais ou menos isso daqui, tá? A que a gente vai fazer vai ser um pouquinho maior que esse espaço aqui. Ela é bastante reduzida. O que a gente vai fazer vai ser mais ou menos assim. Se for para comparar, vai ficar bem próximo um do outro. E eu não tenho certeza se isso vai funcionar, mas se funcionar, né, um monstro desse tamanho, a gente conseguiu reduzir para um monstrinho um pouco menor. De repente aí você tem problema de espaço. Eu mesmo nunca tive vontade sempre tive vontade, na verdade, de ter uma direcional, mas eu não gostaria de ter um negócio tão grande em cima do meu telhado, né? E essa daqui me pareceu mais interessante. Só resta saber se vai funcionar. E a gente vai começar agora
Tô aqui, olha, com um tubo de PVC, um tubo de 1,5 para esgoto. Eu passei a linha em volta dele para mim poder fazer os furos o mais centralizado possível. Vou aumentar aqui esses buracos agora. Vamos ver se eu enxergo lá. Tá lá do outro lado, tá vendo? A gente vai aumentar ele agora para poder atravessar os canos de alumínio por ele aqui. Faltou eu dizer as medidas, né? As medidas são as seguintes, né? Tem aqui, para quem quiser fazer a cola. Esse aqui é o diretor, ou melhor, o refletor. 2,88 para cada lado, é uma peça só. Aqui 2,71. Esse é o irradiante. Esse daqui é isolado uma peça da outra, tá? É 2,71 para um lado, dá um espacinho, 2,71 para o outro. Esses dois são os diretores, 2,55 para cada lado e 2,34 para cada lado. Pode ser uma peça só. Então o de 2,55 na verdade vai dar uma peça de 5,10 metros. O de 2,34 vai dar uma peça inteira de 4,68 metros. Pô, de onde você tirou essas medidas? Foi do Isinec, né? As medidas não são normais, são umas medidas um pouco diferentes, porque como a gente encurtou para apenas isso daqui 1,5 metro, o que deveria ter 4 metros, as medidas alteraram um pouco das varetas, segundo o programa de computador. E vamos ver o que é que vai dar, tá? Aí, pessoal, a base da antena tomando forma. Aqui eu atravessei um PVC dentro do outro, travei aqui com um parafuso, chegou até a dar uma achatada aqui no tubo, né? Mas ficou bem firme, ficou bem legal. Aqui os furos prontos já para receber os alumínios. Esse daqui é o furo do refletor. Aqui o irradiante, primeiro diretor, segundo diretor. Aqui no meio eu coloquei um T, que a ideia é que a haste, o cano vem aqui, a haste da torre. Agora eu vou atravessar aqui pedaços de 2 metros de alumínio. Aqui eu vou colocar um pedaço de 1 metro de cada lado, para ficar igual aos outros, que são 2 metros. E aqui também eu vou colocar mais um pedaço de 2 metros. E as pontas eu vou completar com alumínio mais fino para ficar telescópico. Aí a antena já quase pronta. Todos eles têm um parafuso passante para segurar. Esses aqui estão abertos, não está em curto, esses dois alumínios. Foi colocado aqui então o PVC. Aqui uma conexão em T para poder colocar no mastro. Aqui nós tivemos um pequeno acidente, ficou muito grande aqui, eu dei uma forçada, tinha ficado torta, para endireitar eu forcei. Então a solução foi colocar 2 parafusos. E aqui. Aqui é um telescópico. Ela entra e sai para a gente medir calibrar a estacionária. Qualquer vareta aqui que a gente mexa, ela vai alterar a estacionária.
Então eu vou tentar fazer o possível para deixar naquelas medidas que a gente tinha dito no início do vídeo. E a partir dali, né, vai ser um ponto de início. Caso a estacionária não fique do jeito que a gente gostaria, a gente passa a mexer em um por um. Já preparando aqui o cabo para a gente poder colocar lá na antena. Aqui eu estanhei o malha, estou enrolando aqui uma fita isolante agora. Foi estanhado, proteger de oxidação, né? Aqui eu também tenho. O certo seria soldar um terminal, mas como eu não tenho aqui e a gente está só curioso aí, né? Ansioso para ver qual vai ser o resultado. Eu fiz essa gambiarra aqui, mas o ideal seria colocar um terminalzinho aqui, tipo uma arruela. Já está aqui o cabo preparado. Aqui é o malha, esse daqui é o vivo. Já coloquei aqui os dois parafusinhos, eles vão aqui. Vou parafusar aqui e a gente vai, daqui a pouco eu volto aí mostrando o resultado. Já parafusado. Eu vou fazer um furo aqui e vou colocar um conector mais ou menos por aqui. Eu vou colocar esse conector só porque o cabo que eu tenho lá no telhado já tem o conector. Do contrário, poderia parafusar direto o cabo, não teria problema nenhum. Aí o cabinho entrando por cima, ele vem aqui por dentro e chega no conector. Agora falta terminar de montar e colocar lá em cima do telhado e ver o que acontece. Vamos correndo para fazer isso. A ideia era fazer uma antena pequena, mas o resultado não está muito pequeno não. Um monstro também. Muito grande. Aí pessoal, tá aí a antena. Agora já é de noite. Como eu não tenho rotor, eu apontei ela do sul, para ver se a gente consegue perturbar os amigos do sul. Quinta região, segunda, Prima Rio. É com vocês que eu vou fazer o teste, viu? Se escutar um doido chamando aí, faça favor de responder. 25.615. A estacionária, ela dá quase infinita, muito alta. Banda B, 26.065. Também muito alta. Banda C, 26.515. Já baixou. Estacionária de 2, mais ou menos. Banda D, 26.965. Estacionária de 2. Banda E, 27.415. Subiu um pouquinho. E banda F, 27.865. Vai para 3. Eu acho que a gente consegue abaixar a estacionária ajustando o comprimento das varetas. Agora a dificuldade é quais varetas, né? Nós temos lá 8 varetas para mexer. Eu vou começar tentando mexer pelo irradiante, né? Alguns centímetros para mais, alguns centímetros para menos, para ver o que a gente consegue.
Depois de uma calibradinha, já estamos em 1.5 e 7415. Canal 85, 1.8, tá baixando. Banda D, canal 1.8. Tem gente até falando aqui. Canal 12. No 13, né? Para não dar portador em cima de ninguém. 1.8. Canal 30. 1.5. Tá baixando. Vamos lá dar mais uma ajustada. Bom pessoal, agora já é outro dia. Mexendo só no irradiante eu não consegui abaixar mais do que 1.5. Não abaixou de 1.5. E eu vou centralizar aqui nessa frequência, que é o meio dos 80 canais, né? Então eu mexi no refletor, que é a vareta mais comprida. O problema é que eu não poderia aumentar o tamanho dela, já que ela estava no limite do encaixe do telescópio. Aí a solução foi colocar um pedacinho pequenininho de alumínio em cada ponto. Eu aumentei em 10 centímetros cada lado do refletor. A gente já conseguiu abaixar para 1.3. Interessante é que, para vocês terem noção de como influencia, né? Apesar dos elementos, né? Dos tubos não estarem ligados um entre o outro, todos são isolados um do outro, como influi na estacionária. Olha. De 1.5 abaixou para 10, para 1.3, eu aumentando apenas 10 centímetros de cada lado do refletor. Agora eu vou tentar diminuir 5 centímetros de cada lado do segundo diretor, da primeira vareta. E vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto já estamos aqui em 1.3. Se eu chegar a 1.1 eu fico contente e dou por encerrado o serviço. Segundo refletor encurtado em 5 centímetros. De 1.3 foi para 1.7. Segundo o medidor do aquário está tudo bem, mas aqui está marcando 1.7. Então vamos mexer de novo na mesma vareta, só que dessa vez em vez de alongar, em vez de encurtar, eu vou alongar ela. Vamos ver o que vai dar. Tá um sol de rachar. Já subi nessa escada umas 30 vezes, vou subir mais uma agora. O ajuste da estacionária não é muito simples não. A parte boa é que o calor significa que a ionosfera vai estar funcionando bem hoje, provavelmente. A gente vai poder testar direitinho. Vamos lá. Muito bem. Estamos aqui no canal 41. Mexi essa última vez no segundo diretor, né? Que é a menor vareta da ponta. E vamos ver o que aconteceu aqui no canal 41. Um resultado que para mim está muito bom. Eu acho bastante satisfatória, uma estacionária bem baixa. O aquário diz que tem 1.3. Ele está dizendo que é menos que 1 para 1. Agora resta subir a antena, que ela está baixa. Eu não tenho um cano muito comprido, uma torre longa, né?
são só 3 metros, mas de toda forma vamos subir. Eu vou apontar para o sul, vamos esperar a propagação abrir e ver o que acontece. É isso aí. Muitas subidas e descidas depois, eu consegui ajustar para uma estacionária boa. E agora vamos tentar fazer alguns testes. Uma das coisas que eu gostei muito dessa antena é o nível de QRM, é super baixo. Parece até que não tem antena. Olha, pessoa chegando quase sem sinal, a gente consegue compreender perfeitamente o câmbio, olha. Oi, tio. 3-3 vai ser no comandante aí, tá bom, linha da rodada? Eu vou ficando quietinho aí que com certeza que ele te copia, ele já vai te contestar, já com certeza, positivo. Amanhã cedo? Sabia. Tem um que é a diesel e tem outro que é com motor de Santana. Da 7ª Paraíba, que é até ali. Pouquinho fora de frequência esse daqui. Ele tá fora de frequência e ainda tem que correr atrás dele. Ele já saiu de novo. Jesus. Deixa. Vamos para outro. Alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá me ouvindo por aí, segunda região? Positivo, copio sim, colega. QRA de Juca por aqui, 7ª Recife. Boa tarde. Positivo, hein? Tô testando aqui um radímetro aqui pra fazer um teste aqui, mas tá meio complicado aqui. Segura um pouco lá, tá bom? E bem-vindo logo, rapaz. Tira tudo. É sério por Botucatu, é isso? Positivo. Ah, boa tarde, Sérgio. É o Juca aqui por Recife, viu? Uma boa tarde pra você, tá bom, Sérgio? Tá bem copiado por aqui, quando a propagação permite, tá chegando muito bem. Positivo, hein? Eu só queria colocar qual localidade que tá por aí. Ok, Sérgio. É 7ª região aqui, viu? 7ª Pernambuco. Estamos aqui pela capital, tá bom? Cidade de Recife. Boa tarde. A propagação levou. Bom, pessoal, como infelizmente não tivemos assim um dia de ótima propagação, mas deu para sentir um pouco que a antena está funcionando direitinho. Não deu ainda para testar direito o ganho, porque quando abre a propagação é muita gente falando, quando a propagação fecha a gente não escuta ninguém também.
Mas enfim, a antena funciona, ela foi comprovada, né, a eficiência dela. Eu vou, para esse vídeo também não ficar muito extenso, né, mais do que já está extenso, é um vídeo bastante comprido, eu acredito que fica cansativo até para as pessoas assistirem. Eu vou encerrar ele por aqui, né, e deixando aí para quem quiser se aventurar com fazer essa antena, né, o que eu posso dizer da direcional é que é uma antena que tem muito pouco QRM, o QRM é praticamente zero. A pessoa que estiver chegando pequenininha para você, um sinal muito pequenininho, você vai escutar. E para o lado que estiver apontada, você aperta. Se você estiver escutando a pessoa, é garantia que a pessoa vai te escutar também. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, né, de como fazer e tal, essa daqui eu fiz, eu reconheço, não foi com o maior do capricho, né? Eu fiz ela às pressas, aí fiz ela talvez não com os materiais adequados, mas de toda forma ela tá lá no telhado, tá firme, tá funcionando, né? Você pode usar outro tipo de material que você preferir, né, respeitando o comprimento das varetas e a distância entre elas, certeza que você vai ser feliz aí com a sua antena direcional. Você pode fazer só com 2 varetas, né, 2 elementos, 3 elementos, né? Para 4 elementos, essa que a gente fez agora, eu vou deixar aí as medidas direitinho, né, para quem se interessar em fazer. E à medida que eu for conseguindo fazer contatos mais distantes e tal, né, eu ainda vou apontar ela em direção à Europa. O grande objetivo dessa antena é a gente conseguir atravessar o oceano. Então, se eu conseguir, né, o pessoal que acompanha aí fica ligado. Se eu conseguir, eu vou colocar um videozinho pequenininho aí mostrando o que a gente conseguiu com essa antena. Ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, né? Caso não tenham gostado de alguma coisa, que queiram dar alguma sugestão, alguma reclamação, qualquer coisa do tipo, a gente está aí disponível também. É só deixar aí o que vocês acharam, né, nas mensagens aí, e à medida que eu for lendo, eu com certeza vou respondendo todo mundo aí, né, seja para um elogio, seja para uma crítica. A gente gosta de críticas também, porque as críticas ajudam a gente a melhorar, né? Apesar de que o meu objetivo nunca foi fazer um vídeo bonito, nunca foi fazer um negócio muito enfeitado, né? O objetivo, eu sempre repito aí nos vídeos, nosso objetivo é passar adiante aí o pouco de conhecimento que a gente tem, para que quem sinta vontade aí de fazer a sua própria antena acabe se encorajando e consiga fazer aí com sucesso, né? Então eu vou me despedindo por aqui, deixo um grande abraço aí para vocês. Isso daí, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.